Fala galera, professor Diego Desante, e nessa aula vamos falar sobre aplicação de sistemas lineares. Bom, então o objetivo dessa aula é resolver exercícios de aplicação de sistemas de equações lineares. Então, vamos partir para o primeiro exemplo aqui. Então, o exercício número 1. Um caminhão transporta maçãs, peras e laranjas, num total de 10.000 frutas. As frutas estão condicionadas em caixas. Cada caixa só contém um tipo de fruta, sendo que cada caixa de maçãs, peras e laranjas tem, respectivamente, 50 maçãs, 60 peras e 100 laranjas, e custam, respectivamente, 20, 40 e 10 reais. Se a carga do caminhão tem 140 caixas e custa R$ 3.300, escreva e resolva o sistema linear que representa o problema, sendo x o número de caixas de maçãs, y o número de caixas de peras e z o número de caixas de laranjas. Muito bem, então para resolver esse problema, a gente vai fazer o seguinte. Então, solução. Então, basicamente, vamos ter que montar aqui um sistema linear, né? Com as equações, né? Utilizando os dados desse exercício. Bom, então, a primeira informação aqui que a gente vai utilizar é o seguinte. Se a carga do caminhão tem 140 caixas, né? E X é o número de caixas de maçã, Y é o número de caixas de pera, e Z é o número de caixas de laranja. Então, com essas informações, a gente conclui que X mais Y mais Z é igual a 140, né? Então, o número de caixas de maçãs, peras e laranjas aí vai dar 140. Então, já temos aqui a primeira equação. Bom, a gente tem aqui também um total de 10.000 frutas, né? Então, temos 10.000 frutas. Então, agora anote, em cada caixa de maçã, a gente tem 50 maçãs. Em cada caixa de pera, temos aqui 60 peras. E em cada caixa de laranja, temos aqui 100 laranjas. Então, com essa informação, a gente vai ter, então, veja só, 50 maçãs vezes o número de caixas de maçãs, mais 60 peras vezes o número de caixas de peras, e mais 100 laranjas vezes o número de caixa de laranjas, que no caso aqui é Z. E isso tem que dar um total de 10.000 frutas, certo? Muito bem. A próxima informação diz que o valor de cada caixa é 20, 40 e 10 reais, respectivamente. Então, temos aqui 20 reais vezes o número de caixas de maçã, mais 40 reais vezes o número de caixas de pera, mais 10 reais vezes o número de caixas de laranjas. E isso deve dar um total de 3.300 reais. Tranquilo? Então, temos aqui o sistema linear montado, certo? Então, agora o objetivo é resolver esse sistema linear. Bom, para simplificar aqui, podemos reescrever esse sistema fazendo algumas simplificações. Por exemplo, nessa segunda equação aqui, eu posso dividir a equação por 10. E na segunda equação, também posso dividir essa equação por 10. Então, nós vamos ter esse sistema equivalente. X mais Y mais Z igual a 140. 5x mais 6y mais 10z igual a 1.000. E na terceira equação, vamos ter
2x mais 4y mais z igual a 330. Muito bem, então o objetivo agora é resolver esse sistema linear. De que maneira? Bom, vamos utilizar o método do escalonamento, tá? Então, para relembrar aqui, o método do escalonamento, a gente precisa, então, substituir os valores que estão abaixo dessa escada aqui por zero, tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui com a primeira e a segunda equação, certo? Então, na primeira e na segunda equação, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte cálculo utilizando a operação elementar menos 5 vezes a linha 1 mais a linha 2 e o resultado substituir na linha 2, certo? Vamos fazer também menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 3 e o resultado substituir na linha 3. Então, vamos fazer essas operações elementares. Então, a primeira equação, você copia, é a mesma equação, e agora você faz menos 5 vezes 1, menos 5 mais 5, 0. Então, 0x. Menos 5 vezes 1 é menos 5 mais 6 é mais 1. Então, mais um y. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 10 é 5. Então, 5z. Agora, menos 5 vezes 140, menos 700. Menos 700 mais 1.000, 300. Agora, vamos partir aqui para a última equação, certo? Então, menos 2 vezes a linha 1. Então, menos 2 vezes 1 é menos 2. Com mais 2, 0x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 com mais 4 é 2. Então, 2y. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, menos 1. Então, menos z. Agora aqui, menos 2 vezes 140, menos 280. Menos 280 mais 330, 50. Tranquilo, então? Vamos agora, então, eliminar esse 2y da quarta linha. De que maneira? Utilizando essa operação elementar. Menos 2 vezes a linha 2, mais a linha 3, e o resultado substitui na linha 3. Tranquilo? Então, a primeira equação aqui, você vai repetir. Então, x mais y mais z igual a 140, y mais 5z, que é igual a 300, tá? Então, a segunda linha você também vai repetir. Muito bem, agora vamos lá. Menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 2, 0. Então, temos aqui um 0y. Menos 2 vezes 5 é menos 10. Menos 10 com menos 1 é menos 11. Menos 11z. Agora, menos 2 vezes 300 é menos 600. Com mais 50, menos 550. Então, aqui temos o sistema x mais y mais z igual a 140, y mais 5z igual a 300 e menos 11z igual a menos 550. Então, é um sistema possível e determinado, né?
Resolvendo agora essa última equação, você tem Z igual a menos 550 dividido por menos 11. Então, aqui você descobre que o Z vale 50, tá? Tranquilo? Então, o Z vale 50. Vamos encontrar o valor de Y. Y mais 5 vezes o Z, 5 vezes 50, é igual a 300. 5 vezes 50 é 250, igual a 300. Então, 300 menos 250, temos que o Y vale 50. Muito bem, agora vamos encontrar o valor de x. X mais Y mais o Z tem que dar 140. Então, temos aqui x igual a 140 menos 100, que é o 50 mais 50. Então, descobrimos aqui que o x é igual a 40. Muito bem. Então, 40 o quê? 40 caixas de maçã, né? Então, o x representa aqui o número de caixas de maçã. O y é o número de caixas de pera. E z é o número de caixas de laranjas. Muito bem. Temos aqui 40 caixas de maçãs. Temos aqui 50 caixas de peras. E temos 50 caixas de laranjas. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa solução nesse exercício aqui é XYZ 40, 50 e 50. Solução única. Fechou, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos partir para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte, é uma aplicação numa reação química, certo? Como vai funcionar, então, a resolução desse exercício? Tá, então, vamos analisá-lo aqui. O uso de biocombustíveis para redução de carbono no ar tem ganhado grande importância, visto que nos últimos anos o aquecimento global acentuou-se bastante em decorrência do efeito estufa de origem antrópica. Entre os biocombustíveis, o etanol é um dos mais importantes. No Brasil, ele é produzido pela destilação da cana-de-açúcar e nos Estados Unidos pelo do milho. Em terras brasileiras, o Estado fomenta a produção do etanol de duas maneiras, cobrando juros mais baixos para a implantação de usinas e subsidiando pequenos agricultores envolvidos na produção de matéria-prima. A combustão do etanol pode ser representada pela equação não balanceada. Então, aqui temos o C2H5OH mais o oxigênio, né, O2, e vai resultar aqui num carbono, né, CO2 mais água, H2O. Então, essa equação química, ela não está balanceada, tá? Lembrando que para que a equação química esteja balanceada, o mesmo número de átomos no primeiro membro aqui dessa equação tem que ser igual ao número de átomos do segundo membro, certo? Muito bem. O comando da questão é: determine os menores coeficientes inteiros que tornam essa equação balanceada. Muito bem, pessoal. Então, para a gente resolver esse exercício, basta a gente fazer o seguinte. Como eu não sei quantas moléculas de C2H5OH tem nessa equação, a gente vai colocar aqui X. X vezes essa molécula. Oxigênio, O2, Y. Gás carbônico, CO2, Z. E H2O, que é a água, W. Então, esses são os valores, né, os coeficientes que a gente vai ter que encontrar para balancear essa reação química. Muito bem. Bom, então, o número de átomos de um lado tem que ser igual ao mesmo número de átomos do outro.
Então, começando, por exemplo, com o carbono. Bom, o carbono, nós temos aqui 2 carbonos nessa molécula. Como são X moléculas, então temos 2x carbonos no primeiro membro aqui da equação química, certo? E do outro lado, temos aqui um carbono na molécula de CO2, né? Só que temos aqui Z vezes o CO2, né? Portanto, temos Z carbonos. Então, lembrando que o número de carbonos no primeiro membro da equação tem que ser igual ao número de carbonos no segundo membro aqui dessa equação, tudo bem? Agora vamos para o hidrogênio. Para o hidrogênio, veja, temos aqui 5 hidrogênios, mais um hidrogênio, temos 6 hidrogênios. Como são X vezes essa molécula, temos aqui 6x igual. Aqui temos W vezes H2O. Temos, então, 2 hidrogênios, então, 2 Ws, certo? E, por fim, agora, o oxigênio. Bom, o oxigênio, temos aqui um oxigênio vezes X, é um X. Mais, aqui temos 2 oxigênios vezes Y, né? Então, 2Y, igual a 2 oxigênios no CO2 vezes Z, né? Então, temos aqui 2Z. Tudo bem? E agora, por fim, no H2O, temos um oxigênio vezes o W. Então, mais um W. Tudo bem? Então, aqui temos esse sistema de equações lineares. Tá? Então, só para exemplificar, então, e colocar todas as incógnitas no mesmo lado da igualdade, nós temos o seguinte sistema de equações aqui. 2x mais 0y menos z mais 0w igual a 0. Na segunda equação temos 6x mais 0y mais 0z menos 2w igual a 0. E na última equação temos x mais 2y menos 2z menos w igual a 0. Muito bem, então note que temos aqui um sistema possível e indeterminado, né? E além disso é um sistema homogêneo, né? Porque todos os termos independentes aqui são iguais a 0. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como eu tenho um sistema de equações homogêneo e o número de equações é menor do que o número de incógnitas, esse sistema ele vai ser possível e indeterminado, tá? Então, temos aqui um sistema possível e indeterminado, então temos aqui infinitas soluções. Muito bem. Só que para a gente resolver esse exercício, poderia lançar mão aqui do escalonamento nessa matriz, sem problema nenhum, tá? Mas nesse caso aqui, como as equações elas são incompletas, eu consigo resolver diretamente aqui. Muito bem. Como que eu vou resolver então esse sistema aqui sem usar o escalonamento? Então, observe, eu tenho que o z é igual a 2x, certo? Então, eu posso dizer que x é igual a z sobre 2. Tranquilo? Bom, substituindo aqui na segunda equação, essa segunda equação é 6x igual a 2w, certo? Eu posso simplificar essa equação por 2 e descobrir que w é igual a 3x. Tudo bem? Só que o x ele é igual a z sobre 2. Portanto, temos aqui que o w é igual a 3 vezes z sobre 2. Tranquilo? Bom, agora vamos para a terceira equação. A terceira equação é x mais 2y
é igual a 2Z mais W. Bom, o x, ele vale Z sobre 2. O y, eu ainda não sei quem é. Temos aqui 2Z e o w, que vale 3Z sobre 2. Muito bem. Então, temos aqui 2y igual a 2z mais 3z sobre 2 menos z sobre 2. 2y é igual a 2z mais 3z sobre 2 menos z sobre 2 é 2z sobre 2, que é igual a z. Portanto, temos aqui que y é igual a 3z sobre 2. Tudo bem? Tranquilo. Então, a nossa solução, ela é dada por x, y, z e w, certo? Bom, o x em função do z é z sobre 2. O y em função do z é 3z sobre 2. Daí temos o z, que é a variável livre, e o w é igual a 3z sobre 2. Como o exercício pede a solução formada pelos menores números inteiros positivos, isso vai ocorrer aqui para z igual a 2. Então, para z igual a 2, a gente vai ter a solução particular 1, 3, 2 e 3, certo? E é essa solução, então, que torna a equação química balanceada. Então, colocando os elementos aqui, fica 1, 3, 2 e 3. Dessa forma, então, a equação química ela está balanceada, com o mesmo número de átomos em ambos os lados dessa reação química. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, compartilha e até a próxima. Falou, valeu, tchau!